Por que o meu corpo está a mudar? Os jovens, na fase da puberdade e adolescência, têm muitas questões relacionadas com as mudanças físicas, principalmente, mas sabendo que, juntamente com essas mudanças físicas, que são as primeiras, que ocorrem na puberdade por volta dos 10 anos nas raparigas, e em idades diferentes também nos rapazes, não sendo nunca igual de indivíduo para indivíduo, para além dessas alterações físicas, dizia eu, ocorrem também alterações psicológicas que influenciam este questionar o próprio pensamento abstrato e filosófico até, com que nos questionamos sobre a vida, sobre as mudanças de corpo, sobre o nosso estado, como estamos. Na adolescência isso é particularmente problemático, porque também vem aí depois, nestas alterações psicológicas, acontece também a procura da autonomia e da identidade. Queres-me ajudar aqui assim um bocadinho a esclarecer esta problemática toda relacionada com o corpo? Realmente isso é uma questão frequente e muitas das vezes o foco é no corpo, porque é a parte mais visível. Obviamente, quando nós falamos do corpo, falamos do desenvolvimento físico, e um dos marcos da adolescência é passar da infância para a idade adulta, em que a pessoa passa a ter a capacidade de se reproduzir. Obviamente existe este marco físico com os caracteres sexuais primários, mais dos órgãos sexuais e outros acessórios, e este marco físico é notório e é visível. E como disseste muito bem, este marco físico é acompanhado da parte emocional, da parte do pensamento, da parte cognitiva e da parte social. Toda esta dinâmica desenvolve ao mesmo tempo e com ritmos diferentes. E pode suscitar muitas dúvidas precisamente por isso. Por existirem estas variações e ritmos diferentes e muitas das vezes gostamos e acabamos por nos comparar com quem temos ao lado e basta ter um ritmo um bocadinho diferente, ficamos logo preocupados. E além disso existem várias alterações que podem ser uma variante do normal, mas que nos podem parecer estranhas. E estamos a falar, por exemplo, no caso dos rapazes, em que pode existir o desenvolvimento de um botão mamário, que a nós profissionais de saúde não ficamos particularmente assustados, estamos conscientes que pode ser uma variação do normal, mas que do ponto de vista individual pode ser bastante preocupante e pode ser estigmatizante, ou seja, o rapaz começar a ser alvo de alguma espécie de bullying, o nome que lhe quisermos chamar. Além disso, dentro daquilo que são as variações ou o desenvolvimento normal e expectável, também é instável na fase inicial, pensando na rapariga em que começa a ter os ciclos menstruais, que numa fase inicial não é exatamente cronometrado e pode-lhe acontecer imprevistos de vir fora do tempo, que a rapariga estava à espera, de ser associado a muitas dores e depois também ser associado a algumas alterações da pele. E obviamente, falando da pele, falamos também de outro problema muito frequente nesta idade, que tem a ver com esta variação, esta instabilidade hormonal, e muitas das vezes os jovens manifestam o desenvolvimento da acne, aquelas borbulhazinhas, que não é um problema de vida ou de morte, obviamente, mas que pode condicionar de uma forma muito significativa a interação com o outro e a questão da própria autoestima. Portanto, lidar com tudo isto às vezes não é fácil, às vezes surgem dúvidas e, no caso de surgirem as dúvidas, pode haver o espírito de solidariedade e falarem com os próximos, mas devem procurar o esclarecimento com os profissionais de saúde. Isto do ponto de vista do processo, mas Sandra, queres dar aqui alguns exemplos, alguns conselhos sobre aquilo que os jovens podem fazer para todo este processo surgir assim de forma natural e saudável? O processo do crescimento, desenvolvimento, obviamente. Sim. A forma saudável é aderir a estilos de vida saudáveis e falar e discutir abertamente, ter diálogo em casa para discutir estas problemáticas e para ter abertura para falar com os pais ou com a pessoa de referência que faz parte do agregado familiar. É importante discutir isso, ter abertura para isso e, se necessário, recorrer aos profissionais de saúde. E mesmo nas consultas de vigilância, porque se o jovem e a criança fizerem as consultas regulares de vigilância,
facilmente encontram diálogo com o profissional de saúde, com o seu médico, assistente médico de família, com a sua enfermeira de família, com as equipas de saúde escolares ou outros profissionais de referência que tenham para discutir essas questões, porque realmente questões que tu falaste como não só o período irregular na jovem ou o botão mamário no rapaz, há outras questões às vezes que suscitam dúvidas, nomeadamente com os ritmos de crescimento e o aparecimento muito precoce de alguns sinais da puberdade ou até muito tardios, assusta sempre, porque como há uma procura de identidade, há uma baixa autoestima quando olhamos para o par ao lado e verificamos que ele ainda não tem os caracteres sexuais secundários desenvolvidos e eu próprio já estou com as mamas desenvolvidas, já pareço uma mulher fisicamente, e com os rapazes a mesma coisa. Com os rapazes normalmente é mais quando esse desenvolvimento pubertário é mais tardio, porque os ritmos entre os sexos são bastante diferentes e mesmo dentro do mesmo sexo há características individuais e até alguns fatores de predisposição genética que podem influenciar. Esta fase de transformação e de mudança do nosso corpo é tão diferente e tão rápida, e mesmo a parte psicológica, que não nos deixa processar esta fase de transição da nossa vida. É uma grande fase de transição, não só do ponto de vista intelectual, físico, mas social. Então, o melhor mesmo é nós procurarmos as pessoas de referência, procurarmos os professores e procurarmos os profissionais de saúde sempre que temos necessidade. Porque estas alterações psicológicas, às vezes, acompanhadas das alterações físicas, aquela explosão hormonal que falaste associada ao aparecimento do botão mamário, que ainda pode durar algum tempo nos rapazes, estas mudanças nem sempre são feitas de forma saudável, estas transições. Claro, até porque tudo isso que estás a dizer é associado também a uma mudança de papel. Exatamente. Ou seja, o papel que se tem enquanto criança é diferente do adolescente e é diferente da idade adulta. Uhum. E mesmo o próprio conceito da adolescência, que nós hoje falamos e parece-nos que é uma fase bem definida, natural, nem sempre foi assim. Houve alturas, em termos históricos, em que a adolescência era só um ritual de passagem para a idade adulta. E era-se criança, depois do ritual passava-se para adulto. E atualmente, com o conhecimento que temos, percebemos que realmente é uma fase em que o início e o final não estão bem estabelecidos, sobretudo por causa desta questão dos ritmos, mas que parece que cada vez começa mais cedo a adolescência e acaba mais tarde. Porque o processo físico é o mais visível, mas simboliza todo este processo de crescimento. Então, qual é que era assim a mensagem final que deixarias para todos estes adolescentes e toda esta comunidade que quer que estes jovens cresçam de forma saudável? A adolescência, como já falamos, esta fase da adolescência é uma fase onde se podem sedimentar estilos de vida saudáveis. Porque aqui também, por questões relacionadas com a curiosidade, com a procura de identidade e de autonomia, há uma questão aqui de exploração e de curiosidade para a experiência, para experimentar coisas novas com os pares, com os grupos. Portanto, é uma altura também em que ou vamos pelo caminho do estilo de vida saudável ou também é uma boa altura para as adições, para comportamentos de risco que têm a ver com os 3 Is da adolescência, que têm a ver com a imunidade, achar que somos imunes às doenças, a imortalidade, que morrer está muito longe ou não nos vai acontecer, e a invencibilidade. Não é por acaso que começa nesta idade os desportos radicais, não é? Desportos que envolvam menos medo e mais pujança física e coragem. Portanto, é uma altura em que os pais e os filhos, os adolescentes, têm que gerir muito bem estas questões do diálogo e saber falar. Porque os pais procuram, se calhar, não perder o controle sobre a vida dos filhos, mas é expectável também que os filhos procurem e explorem socialmente as suas relações, não é? E procurem, junto nessas relações, há oportunidades e há riscos que, pela curiosidade, podem acontecer. Portanto, é essencial este diálogo. E não podemos, os pais e as pessoas de referência, os encarregados de educação, não podem estrangular o jovem, mas também o jovem
tem que permitir, porque não é um adulto ainda, a validação dos pais também e com o diálogo aberto eu acho que o caminho é mesmo procurar um profissional de saúde sempre que aconteçam situações de conflito, sempre que aconteçam situações em que os pais ou outras pessoas não consigam ajudar o adolescente, porque é importante manter o adolescente saudável, porque é muito importante e muito relevante os comportamentos e os estilos de vida saudáveis nesta altura da vida, porque podemos levar para a fase adulta e promover a saúde e prevenir as doenças. Então, de forma resumida, dirias que será apostar nesta fase, sobretudo, na aquisição de comportamentos e de estilos de vida saudáveis que vão permitir o bom desenvolvimento e a boa vivência da idade da adolescência, explorando aquilo que é para explorar, com a segurança possível, e todas essas aquisições e todo esse bom desenvolvimento irá ter os seus frutos mesmo posteriormente na idade adulta. Sim, frutos e melhor qualidade de vida, sim.